Vamos então começar os nossos estudos para a banca Sesgran Rio. Se você precisa de aula de português, então seus problemas estão completamente resolvidos. Vamos embora resolver uma prova da Sesgran Rio para você conhecer exatamente o que essa banca espera de você. Comigo aqui você vai entender exatamente do jeitinho que precisa os caminhos para você simplesmente gabaritar a prova de língua portuguesa e deixar os problemas para as outras áreas, porque com o português o problema é zero. Se você chegou até aqui imaginando que você vai fazer uma prova de português baseada em mecanismos sei lá de onde, sei lá de quê, você está enganado. Para fazer a prova de português, eu preciso te avisar que sim, você precisa ler o texto. Olha, você vai chegar aqui, vai me dizer, muita gente vai me dizer aqui nos comentários que já ouviu dizer que não precisa ler o texto, que lê as perguntas, blá, blá. Para. Não imaginem que do lado de cá, do lado da banca, né, nós temos pessoas que são bobas. Quem elabora a prova de língua portuguesa conhece o que a gente chama de distratores, que são defeitos de leitura. E as questões, elas são elaboradas justamente para que você caia nesses distratores. Então, me fala aqui um negócio. O que você prefere? Entre aspas aí, perder tempo lendo o texto ou perder ponto porque você não fez o que tinha que fazer e caiu em pegadinha. Então, aquilo que a gente chama de pegadinha de prova é apenas deslize de quem não leu o texto. Então, sem conversa, sem discussão, aqui neste canal, para você fazer uma prova de língua portuguesa, a gente considera que você vai ler o texto. Vamos fazer isso comigo agora. Inclusive, você deveria aproveitar a oportunidade que você anda lendo tudo que você lê na vida, tudo que deveria ler. Aproveita pelo menos para ler o texto da prova de língua portuguesa. Eles são normalmente muito, muito interessantes. Te tornam uma pessoa melhor e ampliam o seu conhecimento. Então, vai ler o texto comigo aqui, sim. Vamos ler o texto agora. Há algum tempo, se você quisesse avaliar as perspectivas de alguém crescer na carreira, poderia considerar pedir um teste de QI, o quociente de inteligência, que mede indicadores como memória e habilidade matemática. Mais recentemente, passaram a ser avaliadas outras letrinhas, o quociente de inteligência emocional, que é uma combinação de habilidades interpessoais, autocontrole e comunicação. Não só no mundo do trabalho, o QE é visto como um kit de habilidades que pode nos ajudar a ter sucesso em vários aspectos da vida. Tanto o QI quanto o QE são considerados importantes para o sucesso na carreira. Hoje, porém, à medida que a tecnologia redefine como trabalhamos, as habilidades necessárias para prosperar no mercado de trabalho também estão mudando. Entra em cena, então, um novo quociente, o de adaptabilidade, QA, que considera a capacidade de se posicionar e prosperar em um ambiente de mudanças rápidas e frequentes. O QA não é apenas a capacidade de absorver novas informações, mas de descobrir o que é relevante, deixar para trás noções obsoletas e superar desafios e fazer um esforço consciente para mudar. Esse quociente envolve também características como flexibilidade, curiosidade, coragem e resiliência. Amy Fulano de Tal, professora de administração da Harvard Business School, diz que é a velocidade vertiginosa das mudanças no mercado de trabalho que fará o QA vencer o QI. Automatiza-se facilmente qualquer função que envolva detectar padrões nos dados, advogados revisando documentos legais ou médicos buscando o histórico de um paciente, por exemplo, diz Dave Coplin, diretor da consultoria de tecnologia sediada no Reino Unido. A tecnologia mudou bastante a forma como alguns trabalhos são feitos, e a tendência continuará. Isso porque um algoritmo pode executar essas tarefas com mais rapidez e precisão do que um humano. Para evitar a obsolescência, os trabalhadores que cumprem essas funções precisam desenvolver novas habilidades, como a criatividade para resolver novos problemas, empatia para se comunicar melhor e responsabilidade. A fulana lá diz que toda profissão vai exigir adaptabilidade e flexibilidade, do setor bancário às artes. Digamos que você é um contador. Seu QI o ajuda nas provas, pelas quais precisa passar para se qualificar. Seu QE contribui na conexão com o recrutador e depois no relacionamento com os colegas e clientes no emprego. Então, quando os sistemas mudam ou os aspectos do trabalho são automatizados, você precisa do QA para se acomodar a novos cenários. Ter QI, mas nenhum QA, pode ser um bloqueio para as habilidades existentes diante das novas maneiras de trabalhar. No mundo corporativo, o QA está sendo cada vez mais buscado na hora da contratação. Uma coisa boa do QA é que, mesmo sendo difícil mensurá-lo, especialistas dizem que ele pode ser desenvolvido. Como diz a dona fulana, aprender a aprender é uma missão crítica. A capacidade de aprender muda. Crescer
a capacidade de aprender, mudar, crescer, experimentar, se tornará muito mais importante do que o domínio de um assunto. Então, fala a verdade se você agora não está se sentindo mais informado quando você acabou de descobrir que, além do QI, que é aquele velho método lá de mensuração de inteligência, nós temos também o QE e agora o QA fazendo parte do mercado de trabalho. Aproveita a informação. E agora que a gente já leu o texto e entendeu essa chegada desse novo consciente, a importância dele no mercado de trabalho, em que as tecnologias têm aparecido, vamos ao que você quer mesmo fazer aqui comigo, que são as questões. Vamos aqui destacar que o objetivo que a gente tem, gente, não é que você acerte as questões. Claro que se você puder acertar, melhor. Mas a grande coisa aqui é você entender o raciocínio que a banca espera de você. Né? Quando a gente fala de Sesgran-Rio, nós estamos falando de uma prova tradicional, né, de língua portuguesa. Ela vai sim trazer um texto, vai trazer questões relativas àquele texto e da metade para frente serão questões relacionadas à gramática, ainda baseadas no texto. Então, vamos lá para a questão número 1. De acordo com o texto, vou colocar aqui para ir riscando as partes que nos interessam, tá bom? De acordo com o texto, hoje a valorização do QA tende a superar a do QI e a do QE no ambiente de trabalho. Por quê? Então a gente já sabe que o QA é o de adaptabilidade, né? Que o QI é o de inteligência, a gente já sabe disso, e o do QE é de emocional, inteligência emocional, né? Inteligência emocional. Pronto, sabemos disso. Por que que o QA tem superado, né, os outros quocientes? A gente lê o texto e sabe que ele tem superado porque nós temos um mercado de trabalho hoje que é diferente do mercado anterior, né? Então as coisas mudam muito rápido e se a gente não se adaptar, nós estaremos fora do mercado. Já sabemos disso, nós lemos o texto. Então, letra A. As habilidades interpessoais são muito requeridas? Não, essas interpessoais estariam associadas ao QE. O conhecimento tecnológico é cada vez mais necessário, não é sobre isso. Na verdade, né? O conhecimento tecnológico é mais necessário, mas não é isso que o texto está trazendo, né? O QA é sobre adaptar as mudanças. A memória e a habilidade matemática são indicadores exigidos, isso aqui seria relacionado ao QI. A capacidade de adaptação faz a diferença entre o homem e a máquina. Então, esta aqui, ó, é a informação que a gente precisa, né? O QA é a capacidade do ser humano se adaptar. Por isso, resposta. E a automatização requer colaboradores que superem a rapidez e a precisão do algoritmo jamais. A intenção não é superar as máquinas, né? A gente não leu nesse texto uma disputa entre homens e máquinas. Portanto, número 1, letra D de dado, veja o que é uma prova tradicional de língua portuguesa, tá vendo? Ler o texto te permite responder isso daqui sem dúvida nenhuma. É isso que eu espero que você consiga ao final dessa aula. Entender que a leitura do texto ela é prévia às questões para que você diminua a chance de cair nas pegadinhas, nos distratores, e perceber como que a Sesgran-Rio trabalha a linguagem para te perguntar sobre o que ela quer saber de você. Questão número 2 é ainda uma questão típica de interpretação de textos. Ao abordar perspectivas da evolução na carreira, o texto destaca que, então, quando a gente leu lá sobre as perspectivas de evolução na carreira, nós estamos ali, né, no mesmo viés do QA, a gente está entendendo que vai crescer na carreira quem melhor se adaptar. É isso, né? A gente lê o texto e sabe que o QA está se sobrepondo ao QI e ao QE. Então, a mudança no mercado de trabalho se dará pela valorização do QE. Falso, falso. A gente já sabe que é do QA. Capacidade para detecção de padrões será valorizada. Não vai, porque quem vai fazer isso são os algoritmos. Né? Lá no texto falou que são os algoritmos que fazem isso. Advogados, médicos, está escrito lá. Habilidades relacionadas ao QA poderão ser aprimoradas. Olha aqui o que é a nossa resposta, então. Lá no finalzinho do texto, e eu vou inclusive voltar nesse finalzinho para você enxergar comigo, está dizendo, ó, mesmo que seja difícil mensurá-lo, especialistas dizem que ele pode ser desenvolvido, tá vendo? Então, a grande vantagem de você ler o texto é que você vai saber onde encontrar a informação se você tiver alguma dúvida para acertar a questão. Então, nesse caso, sabemos aqui que a resposta é letra C, porque elas podem ser aprimoradas. As habilidades de adaptabilidade podem ser aprimoradas. Atividades relativas às artes serão excluídas das mudanças. Olha, pelo amor de Deus, se você marca a letra D, você está sendo completamente parcial
na análise. Você estaria respondendo com base apenas na sua experiência de vida, porque o texto cita a palavra artes uma vez, dizendo apenas que as mudanças vão abranger todas as áreas. Apenas isso. Não tem nenhuma consideração sobre o que vai acontecer na área das artes, certo? Nada disso. Então, letra E. As competências teóricas relacionadas ao QI serão evidenciadas. Lá no texto, ao contrário, diz que se o QA for alto, o QI pode ser, inclusive, negligenciado. Não é exatamente desse jeito, mas a capacidade de adaptar, ela vai ser muito mais valorizada do que o domínio de um conhecimento. Então, questão número 2, feitíssima, que espero que você esteja acompanhando comigo. Aproveita para se inscrever neste canal, porque terá um tanto de aula da Sesgran Rio para você treinar para a sua prova, hein? Não quero você depois perdendo ponto em língua portuguesa e dizendo que ninguém te ajudou. Estou aqui para te entregar as questões da Sesgran Rio. Vamos ver o que mais que ela traz para a gente na questão número 3. Vamos lá de questão número 3. É também uma questão de interpretação de textos. O trecho que evidencia a razão pela qual novos indicadores passaram a balizar o processo de seleção das empresas bom, eu já sei que novos indicadores passaram a balizar porque a gente tem agora um mercado de trabalho que sofre muitas mudanças com muita rapidez. Então, essa velocidade da chegada da tecnologia obrigou a mudança nas habilidades dos funcionários. É isso. Antes bastava a inteligência, depois foi incluída a ideia de inteligência emocional. E agora o que mais importa, por conta da velocidade das mudanças, é a adaptabilidade. Eu só preciso procurar entre as alternativas um trecho que me diga isso. Olha, tá vendo que as mudanças estão acontecendo muito rapidamente? Vamos lá então na letra A. Há algum tempo, se você quisesse avaliar as perspectivas de alguém crescer na carreira, poderia considerar pedir um teste de QI. Aqui não está falando sobre a chegada dessas mudanças advindas da tecnologia. Letra B. O QE é visto como um kit de habilidades que pode nos ajudar a ter sucesso em vários aspectos da vida. Não é essa. O foco aqui não está nem no QA, né, que é o nosso objetivo. O objetivo desse texto foi valorizar o QA, não é a letra B. A tecnologia mudou bastante a forma como alguns trabalhos são feitos e a tendência continuará. Marca aí a letra C, gente, porque é justamente na letra C que está falando das mudanças. Está dizendo que a tecnologia trouxe mudanças e vai continuar trazendo mudanças. Por isso, a importância de adaptação. Então, letra C. Vamos ver as outras. Seu QI o ajuda nas provas pelas quais você precisa passar para se qualificar. Aqui está falando do QI, que não é o foco, né? E uma coisa boa do QA é que, mesmo que seja difícil mensurá-lo, especialistas dizem que ele pode ser desenvolvido. Talvez você marcasse a letra E, apenas se você não tivesse entendido aqui o objetivo da questão, né? A razão pela qual novos indicadores passaram a balizar o processo de seleção das empresas é, na medida em que você leu o texto, você sabe essa resposta independente das alternativas. É essa o grande segredo de uma prova tradicional de língua portuguesa. Ao invés de você ficar procurando a resposta ali, voltando o texto, aquela confusão, você lê o texto e você se torna capaz de dar a resposta independente das alternativas. Me fala se tem liberdade maior do que essa. Você não depende dos distratores para acertar a questão. Você lê o texto, entendeu o que ele te diz e é capaz de responder as questões. Vamos embora de questão 4, porque a gente tem aqui agora um encaminhamentozinho para uma construção de pergunta, né, de questão, um pouco mais relacionada ao aspecto gramatical. Aqui não é ainda a gramática, mas já entra ali num aspecto que é menos interpretação. Olha só essa questão número 4. Embora priorizando a linguagem formal, os textos jornalísticos, por vezes, apropriam-se de aspectos da linguagem coloquial, buscando simular uma conversa com o leitor. Tá vendo? Então, aqui, uma conversa com o leitor. Nesse trecho, o texto que exemplifica essa afirmação é: eu preciso, então, encontrar um trecho, né? Eu preciso encontrar um trecho em que haja uma linguagem coloquial que simule uma conversa com o leitor. Veja que acertar questões da Sesgran Rio implica você conseguir ler bem o enunciado. Tá vendo que aqui eu não estou manipulada por nenhuma alternativa de resposta. Eu estou primeiro organizando na minha cabeça a pergunta e já prevendo que tipo de resposta eu vou encontrar, né? Eu preciso encontrar. Então eu preciso aqui de um trecho que esteja com aspectos da linguagem coloquial, típicas da fala, e que simulem uma conversa com o leitor. Vamos lá. Letra A. Tanto o QI quanto o QE são considerados importantes para o sucesso na carreira.
Tranquilo. Esse consciente envolve também características como flexibilidade, curiosidade, coragem e resiliência. Tranquilo. Isso ocorre porque um algoritmo pode executar essas tarefas com mais rapidez e precisão do que um humano. Ok? Letra D. Seu QI o ajuda nas provas pelas quais precisa passar para se qualificar. Seu QI o ajuda, presta atenção nisso. O seu QI, leitor, o ajuda. Tá vendo? Ajuda você, leitor. Tá vendo que esses elementos aqui, ó, eles estabelecem um diálogo, ó, um diálogo com o leitor. Tá vendo só? Que eles estabelecem um diálogo com o leitor, e é por isso que nós vamos marcar a letra D como resposta? Eu tenho aqui exatamente o que a pergunta me solicitou. Eu tenho marcas da coloquialidade estabelecidas por uma conversa com o leitor. Vamos ver na letra E. Ter QI, mas nenhum QA pode ser um bloqueio para as habilidades existentes diante de novas maneiras de trabalhar. Letra D, tranquilamente, por conta da presença desses elementos que a gente chama de deíticos. São elementos com que estabelecem a comunicação ali na situação comunicativa, né? Então, seu, o, nesse caso, fazendo referência ao leitor, né? O seu QI, o ajuda você nas provas. Pronto, foi de questão número 4, partiu questão 5 e agora chega naquele lugar que o coração da professora de português até acelera. Chegam nas questões de gramática e sim, gente, Sesgran Rio cobra gramática. Se você está pretendendo passar neste concurso, você precisa estudar gramática. E eu estou falando gramática mesmo, as regras de língua portuguesa. Nessa questão, por exemplo, nós vamos trabalhar um pouquinho, aproveitando aqui aquela revisão, para trabalhar com concordância verbal. Olha só, ó, aqui as regras de concordância verbal. Aproveita, pega seu papel, pega o seu post-it e já anota essas regras de concordância, porque elas são muito frequentes nas provas. Então, como a gente vai trabalhar aqui com as exceções, né, casos especiais de concordância, você não vai perder a chance, é claro, de anotar isso, colocar aí na sua parede, pregar na geladeira, para você não se esquecer de quais são as regras que serão empregadas aqui. Restava cerca de 15 candidatos para a entrevista. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer quando estiver trabalhando com uma questão de concordância é encontrar os dois elementos fundamentais dessa relação, que é o sujeito e o verbo. O verbo primeiro, né? O verbo e o sujeito. Então, aqui, ó, restava é o verbo e o sujeito aqui vai ser cerca de 15 candidatos para a entrevista. Tá vendo? Anota aí, que essa daqui é a dica boa. Ó, toda vez que você tiver cerca de, ó a regrinha, ó, cerca de, seguido de numeral, tá vendo? Cerca, na verdade nem é só cerca de, vou anotar para você, ó, é cerca de, ó, perto de, mais de, ó, qualquer uma dessas estruturas, mais de, menos de, cerca de, perto de, mais de, menos de, todas elas seguidas de numeral, ó, nesse caso aqui, ó, o numeral é 15, tá vendo só? Tá vendo só? A regra de concordância diz que o verbo, ó, o verbo aqui vai concordar com a expressão numérica. Esta é a regra de concordância. Põe aí, porque esse é caso especial de concordância. Então, se é cerca de 15 candidatos, não é restava, é restavam, porque o verbo aqui, ó, tem que concordar com a expressão numérica, que é 15. Letra A está errada. Não sou eu que elaboro as perguntas para as entrevistas. Aqui, ó, nós temos uma outra regrinha de concordância, que é o pronome que, né? Então, aqui a gente vai colocar ó, eu que, aqui o verbo. Ó, eu que, aqui o verbo. Aqui, na verdade, pode ser qualquer pronome, né? Nós que, eles que, né? Vós que, não importa, pronome. A regra aqui é a seguinte, quando você tem esse pronome que aqui, tá vendo? A concordância diz que esse verbo aqui, ó, olha o verbo, tá vendo o verbo? Ele vai concordar com o antecedente do pronome. Então, se aqui, ó, olha lá, na frase, eu que, tá vendo? Olha lá, ó, tem o eu aqui, ó, seguido de que? Esse verbo que tá aqui, ó, elaborar, vai concordar com o antecedente do pronome. Então, não sou eu que elaboro. Não sou eu que elaboro as perguntas para as entrevistas. Então, aqui, letra B, errada também. O povo trouxe confusão com essa questão aí por causa do pronome quem. É porque, no lugar do que, eu posso colocar o quem, mas o quem tem regrinhas especiais. Letra C.
No futuro, a maioria das tarefas poderão ser realizadas por algoritmos. Aqui, então, ó, o verbo vai ser poderão ser realizadas, né? Eu tenho uma locução verbal. A forma verbal aqui que me interessa é o poderão e o sujeito aqui vai ser a maioria das tarefas. Olha só. O núcleo do sujeito é maioria. O núcleo do sujeito é maioria. Se eu obedeço à regra básica de concordância, o verbo fica no singular para concordar com o núcleo. Então tem que ser a maioria das tarefas poderá ser realizada. Mas aqui nós temos um caso especial de concordância que fala sobre núcleos coletivos. Núcleos coletivos ou núcleos partitivos, que indicam parte, né? Então, quando eu digo maioria, eu estou dizendo da maior parte. Toda vez que eu tenho isso daqui, ó, núcleos coletivos ou partitivos, seguidos de termo no plural, ó, então se eles vierem seguidos, aqui nem ficou bom esse mais, né? Aqui, ó, então aqui, ó, isso aqui é seguidos de termo no plural, eu posso concordar o verbo no singular com o núcleo ou no plural com esse termo aqui que se segue. Então, aqui, ó, eu posso fazer a concordância assim ou assim. Nesse caso, pode ser a maioria das tarefas poderá ser realizada ou também é correto dizer que a maioria das tarefas poderão ser realizadas. Cuidado aqui, gente, porque se não fosse das tarefas, se fosse a maioria da população, por exemplo, eu não teria termo no plural, eu teria só singular. Aí o verbo é só no singular. Mas neste caso, em que eu tenho maioria, que é um núcleo partitivo, e das tarefas, que é seguido de termo no plural, eu posso os dois. Resposta da questão número 5 é letra C. Põe aí e vamos ver o erro das outras. Nenhum de nós estamos preparados para a responsabilidade daquele cargo. Neste caso aqui, ó, o verbo é estamos preparados, uma locução verbal. Me interessa o verbo estamos e a regra específica que é nenhum de nós, né? Toda vez que a gente tiver nenhum de ou algum de, né? Aqui, ó, no singular, o verbo aqui, ó, vai concordar com esse termo no singular. Nenhum de nós está preparado para a responsabilidade. Está preparado, né? Aqui, inclusive, concorda também, ó. Preparado. Nenhum de nós está preparado. Pronto. Mais de um indicador, essa daqui você já aprendeu, a gente acabou de ver, né? Mais de, menos de, cerca de, perto de. Aqui, ó, eu tenho, então, o verbo é são, a locução verbal, né? São usados, aqui é verbo de ligação mais predicativo. E eu tenho a expressão mais de, que eu te ensinei ainda há pouco, mais de, menos de, perto de, cerca de. O verbo vai concordar com a expressão numérica, então, mais de um indicador é usado. Aqui, ó, precisa da flexão aí direitinho. Então, mais de um indicador é usado para a seleção dos profissionais. Resposta letra C. E olha, eu tô para te dizer que essa é uma das melhores questões que eu poderia trazer para vocês. Eu consegui, olha só, com essa questão a gente conseguiu aqui, ó, juntos, fazer revisão de várias regrinhas de concordância verbal. E seu papel aqui é ter pegado um post-it, anotado essas regras para você fazer o olhar cuidadoso, né, direcionar ali seu olhar cuidadoso e não se esquecer de revisar sempre, revisar sempre. Partiu questão 6. Essa questão 6 aqui é típica da CESGRAN-Rio, é o jeito que eles têm de cobrar conjunções. Conjunção, período composto, é uma matéria muito comum em provas da CESGRAN-Rio, fique atento a ela, e normalmente é assim que eles cobram. Eles não vão te perguntar proporção, causa, consequência, eles vão esperar que você consiga colocar isso dentro de uma frase. Então, atente-se comigo a essa questão número 6 aqui, ó, pega aqui comigo o jeito de pensar. Respeitando-se o ponto de vista sustentado pelo texto e adequando-se ao seu sentido, a reunião dos trechos, as habilidades necessárias para prosperar no mercado de trabalho também estão mudando. E ter QI mais nenhum QA pode ser um bloqueio para as habilidades existentes diante das novas maneiras de trabalhar. Resulta no seguinte período. Então, aqui é para você juntar essas duas partes, né, essas duas orações. E não pode mudar o sentido, né? Então, é para manter o sentido que está no texto. Por isso que você lê o texto, né? Por isso que você sabe exatamente o que o texto está dizendo.
Então tá. As habilidades necessárias para prosperar também estão mudando, mas não adianta ter só QI, porque se não tiver o QA, vai ser um bloqueio, né? Então, beleza. Então, porque está mudando, tem que ter QA. É isso. Vamos lá, então. Letra A, acompanha comigo aqui a leitura. As habilidades necessárias para prosperar no mercado de trabalho também estão mudando. Embora ter QI, mas nenhum QA, possa ser um bloqueio para as habilidades existentes, aqui esse embora não funciona, né? Esse embora não está funcionando. O embora dá uma ideia de concessão. Aliás, vale super a pena lembrar dessa palavra, hein? Embora dá ideia de concessão. Mas não é a ideia que não é isso que está dizendo aqui, né? Como as habilidades necessárias para prosperar no mercado de trabalho também estão mudando, ter QI, mas nenhum QA pode ser um bloqueio. Gente, olha a beleza desse negócio, letra B. Né? Então, por que as habilidades estão mudando? Não adianta ter só QI. Se não tiver QA, está bloqueado. Letra B é a resposta. Vamos ver as outras para ver cadê as confusões. Mesmo que as habilidades necessárias para prosperar no mercado de trabalho também estejam mudando, não é mesmo que, né? Não é mesmo que, elas já estão mudando. Esse mesmo que, inclusive, é concessivo de novo. As habilidades necessárias para prosperar no mercado de trabalho também estão mudando, desde que ter um QI não é condicional, né? Não é condicional. A ideia de como está mudando, vai ser bloqueio ter só QI. É isso. As habilidades necessárias para prosperar no mercado de trabalho também estão mudando. No entanto, ter QI, mas nenhum QA pode ser um bloqueio. Não é no entanto, né? A relação ali vai ser de causa e consequência. Letra B, a resposta. Questão 6 é a questão típica da CES Gran Rio. E se você agora bateu aquela dúvida, ai, Carla, não entendi direito esse tipo de questão, você tem que estar inscrito nesse canal, porque eu vou trazer tanta questão de CES Gran Rio, tanta questão que nós vamos decorar esse negócio. Vamos saber fazer um negócio decorado. Vai ser tão decorado. Bora de questão 7. Vamos de questão 7 aqui comigo. Questão 7. Essa questão 7 é uma questão que a gente vai dar uma resposta aqui, mas eu quero te dizer que ela é uma questão de confusão. A gente entraria com recurso fácil nessa questão. Vamos lá que eu vou te mostrar. A palavra destacada funciona como um elemento de coesão. Beleza, elemento de coesão. Retomando o antecedente. Elemento de coesão que retoma o antecedente, já entendi aqui, ó, que nós vamos falar de pronome relativo. Gente, elementos de coesão, retomando o antecedente, eu bato o olho aqui, ó, estou vendo esses ques, tá vendo? A expectativa, então, é que a gente identifique um pronome relativo. Pronomes relativos, de fato, retomam termos anteriores, retomam os antecedentes, e eles fazem isso para dar uma continuidade ao texto. E, com um detalhe importante, eles exercem uma função sintática. Então, esse enunciado todo aqui, que está te parecendo assustador, grande demais, um tanto de informação, é, na verdade, o que define um pronome relativo. A questão poderia ser assim, ó, identifique a alternativa em que há um pronome relativo. Ponto. Só isso. Porque a expectativa desse enunciado é te fazer conhecer o que é um pronome relativo. Se você já sabe, pronto, procure o pronome relativo aqui. Na letra... Peraí que eu quero ver o título do texto aqui, eu não olhei o título, né? Aqui nem tá o título do texto nas questões de vocês. Foi mal aí, hein? Foi mal aí. O que é o QA? É o título do texto. Então, o que é... Esse que aqui, ó, ele não vai ser pronome relativo, porque aqui ele vai funcionar como um pronome interrogativo, né? Ele tá trazendo uma pergunta. Mesmo que aqui não tenha interrogação, né? Não tenha interrogação, ele é uma pergunta indireta. Então, não é a letra A. Um algarismo pode executar essas tarefas com mais rapidez e precisão do que. Então, olha só, mais do que, isso não é pronome relativo. Aqui, nós temos uma conjunção com valor de comparação. O pronome relativo, ele não tem esse valor semântico. Ele não traz esse sentido de causa, consequência, finalidade, proporção. Ele não tem essas ideias. Ele retoma um termo anterior apenas para evitar repetição. Então, não é a letra B, porque eu tenho aí uma conjunção comparativa, tá vendo? A intenção é mais do que comparar. Letra C. Para evitar a obsolescência, os trabalhadores que cumprem. Então, esse que aqui, ó, retoma trabalhadores, tá vendo? Os trabalhadores que cumprem. A intenção aqui é dizer que os trabalhadores cumprem, ó, trabalhadores. Ó, os trabalhadores cumprem funções. Essa é a intenção. Então, veja que na letra C, eu tenho sim um pronome relativo. Vale muito a pena você dar uma estudadinha em pronome relativo, hein? Porque a CES Gran Rio vai cobrar na sua prova pronome relativo com certeza, com certeza.
Edmondson diz que aqui, ó, não tem chance, eu tenho uma conjunção integrante, ó. Eu tenho uma conjunção integrante, porque não tem retomada. Veja, diz que, tá vendo? É relacionado com o verbo aqui, ó. Então, está introduzindo uma oração com função de objeto direto. Não tem chance. E na letra D, eu tenho mesmo que é uma conjunção, uma locução conjuntiva com valor de concessão. Mesmo que, né? Então, não tem igual a letra B, que tem valor de comparação, e aí, portanto, é semântico. Aqui o valor é de concessão e, portanto, não é pronome relativo semântico. Você deve estar se perguntando, Carla, qual é a dúvida que você tinha nessa questão? Eu tinha, gente, né? Na verdade, a gente poderia discutir isso aqui, ó, esse o quê, sabe? Porque esse aqui dá um BO, isso aqui dá um BOzinho. E aqui também, ó, mais do que, também dá um BOzinho, pronome demonstrativo aí na jogada e tal. Mas a questão óbvia aqui, baseado no óbvio, né? E a gente vai combinar que a gente começa do fácil, né? Eu não tenho que trazer essa confusão para você, porque em prova de português a gente começa do fácil. Começa do fácil. Começa do fácil. A resposta é a letra C. Vamos para a questão número 8 aqui, ó. Questão número 8 comigo é uma questão de transitividade verbal. Então, vamos embora aqui comigo que a gente vai falar de verbo transitivo e de verbo intransitivo. Você pega as suas coisas e anota comigo aqui as coisas, os detalhes, para fazer revisão. A frase em que o verbo apresenta a mesma predicação que o verbo ocorrer, então aqui é o seguinte, gente. Falou em predicação, está falando que o verbo é intransitivo ou que o verbo é transitivo. Se ele for transitivo, ele pode ser direto ou indireto. Você sabe disso, né? Ó, o verbo transitivo, peraí. O verbo transitivo, ele pode ser direto ou indireto. Se o verbo for transitivo direto, ele tem objeto indireto. E se for transitivo indireto, ele tem objeto indireto. Se for intransitivo, ele não tem nada. O máximo que ele vai ter aqui, ó, vão ser elementos adverbiais. Aqui, então, para falar de elementos adverbiais, nós vamos pensar em valores semânticos, hein? Valores semânticos, porque advérbios têm valores semânticos. Tempo, modo, lugar, dúvida, afirmação, negação. Se tiver algum desses aí, então, nós vamos ter valores adverbiais. A frase que a gente vai considerar é isso, beleza, isso é o sujeito. Ocorre, acabou, ó. Por quê? Tá vendo, então, que esse verbo aqui é intransitivo? Aqui para lá, eu já tenho outra oração. Outra oração. Então, isso ocorre. Ponto final, acabou. Por quê? Nananana, a ideia de causa. Tá para lá. É adverbial. Então, isso ocorre. É o que me interessa aqui, esse verbo é intransitivo. Eu preciso encontrar qual outra alternativa em que o verbo também é intransitivo. Este é o meu objetivo. Vamos embora procurar aqui comigo um verbo intransitivo, então. Letra A. Entra em cena, então, um novo consciente. Veja que essa frase está invertida, né? Começar pelo verbo não é o que se espera. A ordem direta dela é um novo consciente, sujeito, entra em cena. Em cena não pode ser objeto, hein? Porque em cena, ó, marquei então, né? Em cena é advérbio de lugar. Então tem valor adverbial, não é objeto, esse verbo vai ser intransitivo. Achei a resposta, hein? Letra A. Letra A. Letra A é a alternativa em que o verbo é intransitivo. Ah, mas Carla, eu ainda não entendi direito. Vamos embora fazer as outras para você enxergar comigo os objetos que vão tirar das outras alternativas a chance de resposta. Olha lá então, ó. Letra B. Esse consciente envolve, tá aqui o verbo. O sujeito é esse consciente. Envolve características, tá vendo? Como flexibilidade, não sei o quê. Então, esse consciente envolve características. Olha lá o objeto direto. Esse verbo envolver aqui, ó, transitivo direto. Não é a resposta. A tecnologia mudou. Beleza, mudou. A tecnologia é o sujeito simples. Mudou a forma como alguns trabalhos são feitos. Então, mudou a forma. Objeto direto. Tá vendo? Sem preposição, verbo transitivo direto. Na letra D não tem nem chance, que esse verbo é de ligação. Pronto. Ser, estar, permanecer, verbo de ligação, pronto. E na letra E, seu consciente, seu QI, ou ajuda, né? Quem ajuda, ajuda alguém. Ou, ó, o objeto direto aqui. E ajuda em alguma coisa. O objeto indireto, esse verbo aqui é bitransitivo.
Resposta tranquilicíssima, ótima, excelente essa questão para você revisar a transitividade verbal. Pega essa questão, volta, faz a análise, anota no papel, manda as dúvidas aqui nesse vídeo para eu poder te ajudar. Se inscreva no canal para não perder outras aulas relacionadas a Sesgran-Rio, porque isso aqui vai cair na sua prova. Vamos embora de questão 9 aqui comigo. Ó, questão 9 comigo, questão 9, questão 9. O pronome se destacado apresenta a mesma função e classificação que exerce em automatiza-se facilmente qualquer função que envolva. Aqui, gente, você tem que saber as possibilidades do se, né? E elas são algumas possibilidades. A primeira coisa que você vai pensar no se é o se como partícula apassivadora. Se for assim, nós vamos ter um sujeito paciente. Essa daqui é a primeira ação. Nosso combinado aqui para essas aulas de gramática vai ser: nós vamos começar do fácil. Começa do fácil. Começa do fácil. E o fácil é: o se funciona como partícula passivadora. Ai, Carla, como assim? Sujeito paciente. O sujeito, ao invés de exercer a ação do verbo, ele sofre a ação do verbo. Pega o negócio aqui comigo, pega a visão, que é isso aqui que eu quero que você entenda. O sujeito, ao invés de exercer a ação do verbo, ele sofre a ação do verbo. Olha aqui na frase, ó. Automatiza-se facilmente qualquer função. A intenção desse se aqui, ó, é dizer qualquer função é automatizada facilmente, tá vendo? Então, qualquer função é o sujeito da oração. E aqui eu tenho um sujeito paciente, porque ele sofre. Não é qualquer função que automatiza, ela é automatizada. Tá vendo aí a voz passiva? Esse sim é partícula passivadora. Carla, quais são os outros? Gente, começa do fácil. Vamos embora procurar, então. Já que a gente entendeu aqui o que é o se partícula passivadora, vamos encontrar onde é que está o se partícula passivadora, porque é isso que a banca quer de você. Vamos lá, então. Ó. Alguns trabalhadores mais velhos arrependem-se. Não, porque são eles que exercem a ação de arrepender. Não é passivo. Aqui é reflexivo. Eles arrependem a si mesmos, né? De si mesmos. Acostumar-se com as novas exigências do mundo do trabalho é condição para sobreviver. Eu nem tenho o sujeito aqui, né? Ó, é condição para... não tem. Trata-se agora de valorizar flexibilidade. Trata-se de, ó, com esse de aqui, já perdi a chance do sujeito paciente. Por quê, Carla? Porque não tem sujeito preposicionado nunca na vida, amém. Ó, ainda se hesita diante da escolha entre habilidade. Diante de... Não, tá vendo que aqui é lugar? Não tem? Ao longo do tempo, verificam-se mudanças. Olha isso aqui, gente. Ao longo do tempo, mudanças, olha isso, ó, mudanças são verificadas. Mudanças são verificadas. Tadã! Letra E a resposta, coloca aí, ó, partícula passivadora. Carla, mas sabe o que acontece? Achei difícil a questão, não entendi ainda. Se inscreva neste canal e não perca as próximas aulas, porque eu vou te ensinar completamente tudo que você precisa para ser aprovado na prova da Sesgran-Rio. Português vai ser sua matéria mais fácil. Se você estava aí com medo de fazer prova, tal, porque português tem dificuldade, você, a partir de hoje, vai entender que você tinha dificuldade. Sua dificuldade ficou no passado, porque você acabou de conhecer Carla Gomes e eu vou te ajudar nesse negócio. Vamos embora aqui de questão 10 para a gente fechar esta prova da Sesgran-Rio com um super treino de língua portuguesa, né? A colocação do pronome oblíquo-ato no destacado está de acordo com o que prevê a norma padrão da língua portuguesa no seguinte período. Gente, olha, antes da gente fazer essa questão, vamos embora pontuar aqui o que essa Sesgran-Rio trouxe nessa prova. Ela trouxe concordância verbal, emprego do se, pronome relativo, linguagem formal e informal, e acabou de trazer predicação verbal, regência, trouxe também, e acabou de trazer colocação pronominal. Todas as matérias de língua portuguesa praticamente englobadas nesta prova. Se você não voltar para assistir a essa aula de novo e não voltar para anotar as dúvidas que você tem para me enviar aqui nesse vídeo, você está perdendo tempo e seu objetivo, de fato, não é passar. Vamos aqui de questão 10, colocação pronominal. Matériazinha que vai estar também na sua prova, hein? Consideraria-se o que há? Aqui nós vamos fazer o seguinte, ó, se o verbo estiver no futuro, ó, no futuro, e aí pode ser no futuro do presente, considerarei no presente, ou pode ser no futuro do pretérito, consideraria, tanto faz. A gente vai colocar o pronome em mesóclise, mesóclise. Então, o certo aqui, ó, vai ser com, eu sinto muito, viu? Considerar-se-ia. Tá? Eu sei que agora vocês estão achando um absurdo eu trazer isso. Nossa, pelo amor de Deus, português, olha, não é minha culpa.
Juro que não é. A mesóclise é obrigatória quando a gente tem verbos no futuro do presente, no futuro do pretérito, se não for caso de próclise. Desculpa, isso aqui tá errado. Se busca investir. Errada! Ó, não se começa a frase com pronome oblíquo, viu? O exemplo aqui vai ficar ótimo. Toda vez que alguém te disse te amo, errou a frase. Porque a gente não começa a frase com pronome oblíquo. Nunca, nunca, nunca. O certo aqui vai ser amo-te. E, portanto, busca-se. Te amo, tá errado. Desculpa. Aliás, o erro é muito maior do que o pronome, né? Mas beleza. As mudanças no mercado de trabalho jamais dar-se-ão. Ah lá, ó, dar-se-ão. Aí você pensa, haha, Carla acabou de me ensinar a mesóclise, é darão no futuro, então tá certa a letra C. Não tá. Porque a mesóclise, ela só vai funcionar se não tiver próclise. Ó, quem vence a parada toda é a próclise. Ó, a próclise é a mais fofa do universo. Próclise é quem manda. E a próclise, ela é uma regra quando a gente tem palavras atrativas. Palavras atrativas, ó, advérbios ou palavras de negação. Nesse caso, o jamais obriga o pronome a estar antes do verbo. Aqui o certo vai ser jamais se darão. Se tiver palavra atrativa, prevalece a próclise. Os candidatos que saem-se. Aqui eu tenho palavra atrativa. Ó, pronome relativo. É palavra atrativa. O certo, portanto, é se saem melhor. A resposta, letra E, alguns se consideram, porque alguns é pronome indefinido e também é palavra atrativa. Sim, você entendeu certo. Você vai precisar estudar quais são as palavras atrativas da colocação pronominal, porque isso está na sua prova da SES Gran Rio. Carla, algum dia você vai ensinar isso, mas é claro, se você estiver inscrito nesse canal, você não vai perder as próximas aulas e não vai deixar para trás nenhuma matéria de língua portuguesa que pode roubar os seus pontos. O meu plano neste canal é simplesmente fazer com que você seja capaz de fechar língua portuguesa. A SES Gran Rio te aguarda. Até mais.